Queridas e queridos, esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Edivaldo Roberto é o meu nome. Estamos, uma vez mais, em nossa querida Rádio Rio de Janeiro, Fundação Cultural Cristã Espírita Paulo de Tarso é a mantenedora, e o programa Novos Rumos por um Mundo Melhor, como outros programas da emissora da Fraternidade, contam os programas com apoio do Clube da Fraternidade. São os doadores, as doadoras, pessoas queridas, idealistas, que buscam manter programas como este programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. A Rádio Rio de Janeiro, ainda que conte com voluntários, desde o seu conselho curador, diretores e colaboradores com os programas, precisa de manter uma estrutura. Tem um transmissor em Magé, que precisa de manutenção, funcionários, energia elétrica, etc. Isso tem um custo. Eis porque o Clube da Fraternidade. Contamos com você, querido, com você, querida. Esta edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor vai na sequência do último programa, 15 dias atrás, que se apoiou, em particular, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Estranha Moral. O título é muito interessante, porque ele expressa aparentes contradições em falas de Jesus ao longo dos 4 evangelhos no Novo Testamento. Por exemplo, estou com o Evangelho segundo o Espiritismo aqui aberto, no item 9, cujo subtítulo é Não vim trazer a paz, mas a divisão. Como assim? Jesus, uma personagem da doçura, da bondade, ele está a dizer que veio trazer a divisão? Parece contraditório. E é uma aparência, porque é um quadro paradoxal. Vejamos o que este texto diz no seu item 12. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Portanto, temos aqui 2 coisas importantes. Jesus trouxe a seu tempo, em sua época, uma ideia nova, que se contrapunha às ideias vigentes, como se encontra logo no item 13 do mesmo capítulo. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Então, era uma ideia nova que vinha em oposição a um status quo, com o propósito da mudança. É importante considerar isso. Claro que traria resistências, embates. Esses embates ocorreram e, num crescendo, chegaram à prisão de Jesus, na falsa ideia de que, prendendo e até levando à morte, como fizeram, o portador da ideia
o proclamador da ideia, aquele que trouxer a ideia, esta iria desaparecer. Lê do engano. Ao contrário, porque essa ideia nova era de fato nova. Ela se assentava numa proposição fundante, qual seja o amor. Jesus trouxe a seu tempo e sua época uma proposta de novos valores, nova visão de mundo, de homem, um Deus Pai universal, o corolário da fraternidade universal, uma posição de mudança nas relações humanas. Os sociólogos, historiadores, dizem que Jesus trouxe à Terra uma era nova, inaugurou uma moral universal. Urbe et orbe, para o seu tempo, para o seu povo e para o mundo romano da época, o mundo grego também da época, e para a posteridade. Quando buscamos compreender essa ideia, ela nos remete no tempo, a um período anterior àquele de Moisés. E vamos encontrar no capítulo 1 do mesmo Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 9, sob o título Uma Nova Era, assinada por um espírito israelita, que nos 10 mandamentos, o amor a Deus e ao próximo, estava o germe da ideia que Jesus viria trazer ele próprio mais tarde. Essa ideia do amor como base das relações humanas, como princípio fundante de um modelo de organização de sociedade, de economia, de cultura, instituições. Quer dizer, em oposição a toda uma cultura do poder. Desde lá, diz o texto do item 9, capítulo 1, Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda que o povo escolhido, os hebreus, Moisés, tenham dado sua contribuição, esta foi relativa, porque se eles, à época, aquele povo tinha uma certa evolução intelectual, não tinha a mesma evolução moral correspondente. Estava aquém. E pode dizer que a história da humanidade tem sido a história do poder. E Jesus veio à sua época contrariar isso. E a ideia que ele pessoalmente traz, proclamando-a no Sermão do Monte, vivenciando-a entre seus pares, escolhendo, sobretudo, os excluídos do seu tempo, as prostitutas, os velhos, os rancenianos, as crianças, uma discriminação feroz, o poder religioso vigente, político, o dinheiro, o poderoso exército romano dominador, a cultura grega com a sua importância, mas também com a sua arrogância, enfim, as ideias de Jesus que foram embrionárias em germe à época de Moisés, ela, dando um passo a mais, viria ser uma proposta que alguns seguiram os discípulos primeiros e construíram uma comunidade descrita em Atos dos Apóstolos exatamente assim, uma comunidade do amor. Na expressão grega, temos duas palavras para definir isto, não é? Diaconel e
a palavra que traduz serviço, e, ao mesmo tempo, uma ideia correspondente a essa de uma comunidade. O poder que ali havia era de todos servirem uns ao outro para atender à necessidade de todos. Então, essa era a ideia, né, vigente. No lugar do poder, o carisma do serviço, da fraternidade, do respeito mútuo. Só que essa comunidade, ela esteve a primeira na estrada de Jope a Jerusalém, e outros se espalharam, mas essa experiência durou curto tempo. Quando as ideias inaugurais de Jesus foram avançando, alguns foram se apropriando delas, dando-lhes sua própria interpretação, as dificuldades humanas de entender a essência foi se prendendo em circunstâncias, particularidades, e os evangelhos viraram a narrativa, na expressão exata da palavra, toda um conjunto mitológico em torno de ídolos, figuras humanas. Criou-se uma estrutura de igreja lá pelo século IV e que durou até o século X, virando, neste tempo, um império, uma igreja que era um império, com poder, com hierarquia, com interesses, etc. Tudo isso nós vemos no programa anterior. E é importante considerar isso, porque a doutrina espírita, ao fazer isso, está mostrando todo um processo que Allan Kardec vai nos apresentando no capítulo 1º, no item 9, no capítulo 18, nesse capítulo 23, mostrando como é o processo. E o mais importante, com isso que nós queremos concluir, é o que ele chama de previdência de Jesus. Ou seja, tudo isso ocorre considerando que quem deveria construir esse modelo de sociedade seria o próprio homem, dada a liberdade como condição primária para ele, usando desta mesma liberdade, escolher os rumos para si próprio e como construir uma sociedade. Quando Allan Kardec diz que Jesus é previdente, porque ele sabia o que poderia acontecer, como aconteceu, os desvios no processo histórico. Aqui nós vamos encerrar esse primeiro bloco, agradecendo, como sempre, a sua participação. Olá, queridas e queridos. Programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Nesta edição, estamos tratando do tema No Serviço do Bem, convite, caminho e chegada, título do último livro recém-lançado pelo nosso querido Álvaro Crispino. Terminamos o primeiro bloco com a palavra do próprio autor falando deste livro, No Serviço do Bem, da editora Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e que se encontra na livraria Gerson Simões Monteiro, da nossa SERJ. No bloco anterior, ao tratar desse tema mais geral, retomamos como ponto central o fato histórico, qual seja a mensagem de Jesus, por ele pessoalmente trazida, num dado contexto histórico do seu povo escravizado pelo poder romano, com
uma quadra marcada pela ganância, ambição, adulterações da mensagem original, aquela que Moisés trouxera, que os profetas tanto tentaram manter ao longo dos séculos, a, a empáfia intelectual dos pensadores gregos, o exército romano, a grande águia dominadora. Naquele contexto, Jesus traz uma ideia nova. Queria se contrapor todo esse quadro. Também disse no bloco anterior que essa ideia nova, ela teve a sua semente lançada exatamente em Moisés, ou por Moisés, lá nos Dez Mandamentos. Isso encontra-se registrado no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, a mensagem assinada por um israelita. Então, naquele outro contexto, também difícil, de relativo avanço intelectual para os hebreus, que foram o povo, entre aspas, escolhido para aquele momento inaugural, mas com uma não correspondente evolução moral, vivendo marcado por um Deus sem nome, que assim Jeová se apresentava, preferia, ao invés da misericórdia que ele pedia, a o holocausto, a ritualística. Pois bem, quero marcar agora, pelas mãos de Divaldo Franco, a Amélia Rodrigues, espírito, quando encarnada, professora, poetisa. Ela tem livros que são trazidos de conversações das tradições que são contadas no mundo dos espíritos sobre Jesus e sua mensagem. No livro Dias Venturosos, ela marca um momento precioso que ela cita Marcos, um dos seguidores de Jesus, seu Evangelho, no capítulo 12, versículos 28 e seguintes. É um dia de julho, diz ela, um dia quente, quando a multidão seguia Jesus, e nessa multidão, como sempre, estavam os saduceus, os, é, os fariseus, os sacerdotes, sempre buscavam-no, diz ela, com a mal disfarçada hipocrisia para o comprometer, para colocá-lo em alguma situação difícil perante as leis do seu povo, perante o sacerdócio ou até mesmo perante os romanos. E ele os conhecia muito bem, portas adentro do próprio coração. Jesus dizia desses que o seguiam com essa hipocrisia, túmulos caiados, limpos por fora, mas podres por dentro. Representavam o poder vigente, o poder político, o poder financeiro econômico, o poder religioso. E era exatamente Jesus, a mensagem de Jesus vinha contrapor um modo de vida falso, hipócrita, voltada para outros interesses e não aqueles do amor, do bem, etc. Pois bem, na multidão, naquela oportunidade, segundo Amélia Rodrigues, destacou-se um escriba. Quem era o escriba? Era um doutor da lei. Ele era um zelador da lei, era um intérprete da lei. Vamos lembrar que a mensagem original, com o passar do tempo, virara regrinhas escritas, mais de 500, e cabia a este escriba, tinha a função, esse doutor da lei, não só de zelar a lei pela lei, né? A letra, aquilo que estava escrito era o que importava,
né? Por isso, a figura dele era importante, como um guardião da lei, um intérprete e um divulgador. Ele andava pelas regiões da antiga Palestina para garantir esta, esta de maneira muito severa, a letra, era o que importava. E ele procura Jesus e pergunta-lhe sobre qual o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus, depois de um breve silêncio, diz: olha, o primeiro é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o entendimento, etc. É o amor. E, ato contínuo, completa Jesus com o corolário. O amor é ao próximo. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. O subtítulo em Marcos é o grande mandamento. Então, repare, aqui está um confronto que permanece ao dia de hoje. A letra, né, é que gerou, as letras que geraram crenças, disputas pelo poder, permanece assim até hoje, ainda que para alguns isso seja feito de maneira até sincera, mas nem sempre por aqueles que os lideram, são líderes dessas crenças. O que vale é a letra, que separa, que levou a disputas por verdades únicas, não é? E não o conceito evangélico que esta letra traz. Jesus aqui toma a letra tal qual está escrita através dos séculos e não a interpreta, não precisava, apenas a ilumina, tira da letra a concepção central, o grande mandamento. Para a Amélia Rodrigues, esse será um marco, será um dia de marco. É interessante que é um episódio comum, como outros que ocorreram com Jesus. Não é um grande momento como o Sermão do Monte, quando ele declara a mensagem do amor. É ali, em meio à multidão, na troca, no corre-corre, e Jesus reconhece que, diferentemente de outros que lhe interpunham os passos com perguntas capciosas, este homem era sincero, era uma figura rara que tomava a letra, né, pela qual ele era responsável, zelador, mas ele a praticava. Nas suas possibilidades, ele a tomava e a praticava no seu cotidiano. Entendia que é o grande mandamento. Portanto, ele reconhece que Jesus está certo e não poderia ser diferente. Jesus veio mudar, sim, mas mudar cumprindo a lei, não a letrinha, né? Que tem dado margem a separatividades, fundamentalismos, violência religiosa. Não, é tirar da letra a concepção evangélica essencial, o grande mandamento, o amor. Esta é a mensagem de Jesus, que permanece, o amor. E ela vai marcar os tempos, vai transformar vidas. E no século XII isso ocorre exatamente com o Povorello de Assis. Ele é o êmulo de Jesus. Após Jesus, ele é o maior nessa experiência extraordinária de mudança e transformação. Pensadores como Erich Fromm, na segunda metade do século XX, ele estuda, porque ele é de origem judaica, da mais pura tradição em sua infância. E ele vai escrever um livro, Arte de Amar. E ele vai, neste livro e outros, mostrar que o amor é uma potência humana, ou seja, é da essencialidade humana, da sua natureza de humanidade. Quando se diz humanidade, é essa potência chamada amor. Potência, porque na expressão aristotélica, ela tem que ser transformada em ato. É como se fosse uma semente que guardamos em nossa intimidade. Ela precisa crescer, se desenvolver para dar frutos
de bondade, mansidão, perdão, e ela será a base, é, é a base de uma proposta de uma nova sociedade a ser construída desde Jesus, né? Isso foi tentado um pensador genebrino lá do século 17, 18, Jean-Jacques Rousseau, quando ele fala da desigualdade social, quando ele propõe a construção de uma sociedade de igualdade, ele busca o amor na expressão da compaixão. Ele traz a compaixão do plano interpessoal e, para além dele, coloca no plano social político, como base do contrato social. E a Revolução Francesa vai tomar isso como nome de fraternidade. Então, essa é a grande mensagem. E alguns ouviram-na no tempo de Jesus, é o que diz o livro do Álvaro Crispino, ouviram-na como um convite e, a partir daí, aceitaram-na e se transformaram em divulgadores. Eram homens e mulheres como aquele escriba, um homem comum, porque a mensagem ela tem que ser divulgada, praticada, conduzida, usada para construir esse mundo melhor por homens e mulheres como você e eu, que Jesus sabia quando os convidava, como Pedro, por exemplo, que eram pessoas comuns, guardadas ainda as suas sombras, eram é, ainda sem maturidade, é, sobretudo do ponto de vista moral, emocional. Não eram ainda plenamente oblativos, generosos, para a convivência humana, sem preconceito. Pedro teve muita dificuldade para mudar dos seus preconceitos de raça, de religião, que lhe arraigavam o pensamento por conta das tais letrinhas. Então, Jesus conta com os construtores do seu reino na terra novas instituições, novos modos, pessoas comuns. É isso que o Auro está a tratar no seu livro, No Serviço do Bem. Na página 59, o Álvaro vai dizer, voltando a Amélia Rodrigues, em outro livro, O Trigo de Deus. A Amélia diz que os cristãos não se dão conta do poder dessa mensagem. Alguns se vincularam a ela, no passado e hoje, por osmose, por hábito, porque a família é religiosa, mas ficaram na letrinha, na superficialidade. Não chegam necessariamente a serem maus, mas não são as pessoas transformadas pela mensagem. É, ainda são muito reativas, marcadas por algumas ideias equivocadas sobre o mundo, o homem, os valores. E diz a Amélia de maneira muito interessante nessa página 59 do livro No Serviço do Bem. Se a penetrassem com a razão, aí está a doutrina espírita. A doutrina espírita sai da letrinha e usa a razão para iluminar o conceito-chave, sem se perder na letrinhas, em filigranas, em aspectos acidentais. Se a penetrassem com a razão e a vivessem, quer dizer, não é só penetrar, é um processo de mudança e transformação profundo e alterariam completamente a face sociomoral da humanidade. Fariam uma verdadeira revolução no sentido maior do termo, resolvendo os problemas econômicos, políticos, raciais que enlouquecem e enlutam os povos, dizimando centenas de milhões de vidas. Eis aí o grande desafio que permanece. E qual é a grande dificuldade? Nós estamos distraídos hoje, muito distraídos. Nós somos homo consumens, numa sociedade sem tempo, tempus fugent, do tempo que flui, que corre, e nessas demandas exteriores nos perdemos, porque a mudança exige uma caminhada para dentro de maneira profunda, forte e transformadora. Então, veja, uma ideia
cuja semente foi lançada lá atrás, no tempo de Moisés. Jesus vem ele próprio depois, toma essa semente, a desenvolve, e ela começa um processo na cultura humana de levedar essa marcha, essa massa, transformar o homem, a pessoa humana, a sociedade. E, de certo modo, isso aconteceu. Nós temos hoje várias instituições que são voltadas para o bem da humanidade, várias leis que preconizam direitos, são avanços, não foram plenos, suficientes para transformar a humanidade e a Terra, que parece ainda estar no tempo de Jesus, no tempo dos fariseus, dos saduceus, dos políticos gananciosos, dos financistas interessados em grandes lucros, dos empresários que buscam a exclusividade do poder. Ainda há muita dor, muita miséria, muita fome, mas a mensagem está aí e ela há que ser trazida ao cotidiano, tem que ser no cotidiano, não basta aproximar dela intelectualmente, é preciso vivê-la na plenitude com todas as contradições que esse tempo carrega e nós próprios dentro de nós. Essa é a mensagem do programa de hoje e o livro lançado pelo OVO, No Serviço do Bem, vai falar desse caminho, daqueles que foram convidados, aceitaram, se puseram a caminho e, num grande processo, e o olhar do Álvaro é particularmente para os espíritas, que estamos com esse desafio. E esse trabalho tem que ser coletivo, tem que ser em grupos, tem que ser dentro da casa espírita como um coletivo e dentro da sociedade. É um movimento grupal, é uma obra a ser feita de maneira colaborativa e aí já começa a exigência de abandonar os personalismos das pretensões da nossa arrogância, de orgulho, de vaidade, para trabalhar em conjunto por esse mundo melhor. Aí está, programa Novos Rumos, em sua edição de hoje, aqui terminando. Um abraço, Edivaldo Roberto.